pessoal entender, é porque ele avisou que a justiça brasileira tem uma galera que tá banida do Twitter, né? Isso. E ele foi lá e falou assim, eu vou desbanir todo mundo. Isso. Né? E não vou cumprir mais decisões E não vou judiciais. cumprir. Que eu achar aí. Vou explicar pra galera. Essa é a pergunta do século, cara. Porque o Elon Musk... Vamos entrar então? Agora é pra valer. Vamos entrar aí, né? Começamos o negócio. Pim! Não, até pra falar pro pessoal, né? O Elon Musk até pouco tempo atrás, cara, não tinha nada a ver com isso, tá? Ele era dono da Tesla, ele era dono ali da SpaceX, vivia a vida dele ali sossegado e fazendo os foguetes dele. Explodia um, dava certo o outro e tal. Até que um dia ele resolveu do nada, falou, cara, quer saber, eu vou comprar o Twitter. Por uma grana, 40 e poucos milhões de dólares, né? Vou comprar o Twitter, não quero saber. Aí que foi até por conta de liberdade de expressão que ele quis comprar, né? Ele disse isso, né? E olha que engraçado, olha que loucura. Elon Musk, assim, eu acho que, como a gente falava, como empreendedor, empresário, gênio, ele de fato ele é um cara a ser admirado. Como um ser humano, tem ressalvas. Porque eu vi uma notícia, né? Não sei se essa notícia é 100%, pode ser fake news, mas essa notícia eu teria visto, não sei se você viu. Que assim que ele comprou o Twitter, a primeira coisa que ele começou a fazer foi banir, ele desbaniu uma galera, inclusive o Donald Trump, Sim. Ele desbaniu e baniu uns jornalistas que criticavam ele. Eu vi essa notícia. Ou seja, que liberdade de expressão é essa? Que ele, assim que comprou, não fala mal de mim, senão eu vou banir. Errado. Então tem um pouco aí de antagonismo com relação... Segunda coisa, a imprensa começou a questionar. Primeira orientação dele como dono do Twitter, responder os e-mails de imprensa com emoji de fezes. Então é um cara complicado. Mas é um cara inteligente. Nunca ele atira em alvos aleatórios. Ele não faz nada sem pensar. Ele agora entrou nessa história aqui de publicar questões relacionadas ao ministro Alexandre de Moraes, agora estão nessa briga. Porque a questão até para o pessoal entender é porque ele avisou que a justiça brasileira tem uma galera que está banida do Twitter, né? Isso. E ele foi lá e falou assim, eu vou desbanir todo mundo. Isso. Né? E não vou cumprir mais decisões judiciais. E não vou cumprir. Que eu achar ilegal. Aí, cara, a minha questão, assim, de leigo total mesmo nisso, é o seguinte. Em que ponto um não está interferindo no negócio do outro? Entendeu? Porque, por exemplo, o Twitter é uma coisa internacional, tal, não sei o quê, privada, né? Ele tem as regras lá dele, certo? Certo. E aí, tudo bem, aí tem o Twitter no Brasil, ele segue as regras do Twitter, né? Em que ponto que a lei nacional, se eu falar alguma besteira, você me corrige. Tá certo. Em que ponto que a lei nacional pode interferir no negócio que é uma coisa de uma pessoa tal que é dona daquela plataforma, lá no caso que nós estamos falando. Como que é isso? É uma excelente reflexão. Então, primeiro, eu vou apimentar um pouco mais sua pergunta. Uma plataforma estrangeira de uma empresa privada. Tá? Isso. Então, primeira ressalva. Muita gente vira e fala assim, ele bane quem ele quer, porque a plataforma é privada, é dele, ele tem lá quem ele quer. Não funciona assim. Por uma questão muito simples, uma questão até de afastar preconceitos, afastar qualquer tipo de crime por banir alguém. Então, a plataforma hoje, a partir do momento que ela tem caráter público, qualquer um vai lá, pode usar, ela tem que... Eu já vou falar sobre estar sujeito às leis do Brasil. Vou falar primeiro sobre ela não ter a opção de banir quem quer. É que nem quando desmonetiza canal do YouTube. Fala, mas eu desmonetizei porque eu quis te desmonetizar. Não funciona assim. Você tem que justificar porque alguém é banido ou desmonetizado e o outro não. Porque senão você pode estar fazendo isso por preconceito. Eu não gosto de gordinho. Todos os gordinhos eu vou banir da minha plataforma. É minha? Não. Isso é discriminação. É crime. Você não pode. Então, por uma questão de isonomia e dessa plataforma ser pública, qualquer um acessa e usa, ele não pode tomar iniciativas sem justificativa ou de alguma forma autoritária, etc. Não é da cabeça dele. Então, a plataforma é privada, sim, mas ela segue as leis no sentido... Mas ela tem as diretrizes, né? Então, se alguém também viola alguma diretriz... Ela tem direito a banir. Aí ela tem direito. Desde que justificado, por isso que eu falei... Então, mas aí a diretriz não foi ela que criou.
Mas as diretrizes que lá estão são minimamente razoáveis. Sim. Não vai ter lá que você vai ser banido se você falar mal do Elon Musk. Se tiver isso, ela é inconstitucional. Tá. E aí você vai derrubar até o contrato de adesão que a gente falou no início. Então você derrubaria essa cláusula, seria abusiva. Tá, entendi. Então, lá, se a gente olhar hoje esses termos de uso e tal, são os critérios razoavelmente simples e razoáveis, mas muito subjetivos, que dá margem para a plataforma aí que decidir. Então eles fazem do jeito que quer, mas precisam ter justificativa. Se fizerem da cabeça deles, poderão num processo ter que reverter. Então não bane quem quiser, tem que ter justificativa e tem que isso ser de alguma forma regulamentado. Sobre ele estar sujeito às leis nacionais. Até uma jornalista me perguntou outro dia, então o Twitter, se estiver em vários países, ele tem que se adaptar às leis de vários países, depende da lei de cada país. No Brasil, o Marco Civil da Internet fala, se você tem usuários brasileiros, se você usufrui do mercado brasileiro, tem aqui, você está sujeito às leis brasileiras e à justiça brasileira. Entendi. Então tem que cumprir as decisões judiciais do Brasil sobre os perfis daqui, pelo menos. Então, tipo, a lei do Brasil, ela está acima disso aí. Tá A lei aqui funciona assim. Você não quer cumprir, nós vamos banir a plataforma e você vai para outro lugar. Tá. Funciona assim. Que é o que ele ameaçou de tirar o Twitter do Brasil. Porque ele sabe que essa é a consequência. Ele não é besta. Então, o que ele já se antecipou. Ele sabia que se ele bater o pé... Porque isso aconteceu com o Telegram. O Telegram chegou uma época aí e o ministro Alexandre de Moraes falou, eu quero que bana tais perfis por causa de política. O Telegram não respondeu, não cumpriu e não respondeu. Ele insistiu, pôs multa, etc. E o Telegram simplesmente não cumpria nenhuma decisão do Brasil. O ministro Alexandre canetou, banido o Telegram no Brasil. Como fazer isso tecnicamente? É muito simples. A Anatel, todas as empresas de conexão do Brasil simplesmente não deixam que o brasileiro conecte nos servidores daquela empresa, você está banida daquele país. O Telegram ficou um dia fora do ar, porque no dia seguinte automaticamente o dono do Telegram apareceu e falou, puxa, estava caindo no e-mail errado. Estava caindo na caixa de spam. Na caixa de spam do estagiário. de Moraes, caixa de spam. Exatamente. Deu essa desculpa mesmo, é real essa história. E no dia seguinte eles... colocaram um advogado aqui no Brasil para ser o canal de comunicação, porque eles têm que ter uma sede aqui, teria que ter, e começaram a cumprir. Começou a cumprir, caiu o bloqueio, voltou a funcionar normal e cumpra as decisões. Se mandar banir alguém, mas precisa... aí tem um caráter econômico também, né? Claro. Pô, no caso, né, do Telegram. O Telegram tinha 50 milhões de usuários no Brasil. E muita gente ganha dinheiro no Telegram, né? Claro. O Telegram, e é a ferramenta, o maior concorrente do WhatsApp. Então... Aí o pessoal pode falar, poxa, mas o Twitter é obrigado a banir alguém por uma decisão autoritária, errada do juiz, tá? A lei, o que a lei diz? A lei diz o seguinte, se você não concorda com essa decisão, você tem que recorrer. Você não xinga o juiz, você não descumpre. Se você descumprir, você vai ter punição. Quem tentou descumprir ao máximo aí, tá morando nos Estados Unidos agora, não tá mais aqui não, porque viu que não funciona. É jurisdição. O juiz... por um papel do Estado, tem a caneta na mão e a decisão. Isso a gente determinou na Constituição. Então, ele pode errar. Gostando ou não, aceitando ou não, é isso que tá. Exatamente. Beleza. Então, o que você faz? Tem até um pessoal perguntando aqui, decisão monocrática. É decisão de um indivíduo só. Então, vamos lá. Porque tá na lei, é isso. Mesmo sendo monocrática. Aí, o que faz? Você discorda? Você recorre. A decisão monocrática vai ser avaliada por um colegiado. Outros ministros, num grupo... vão decidir. Está errado? Reforma. Está certo? Mantém. É que aí vai ter gente que fala, mas todos os ministros estão de alguma forma infectados, de alguma forma parciais. Entendi. Aí é um problema da Suprema Corte, a gente tem que mudar tudo. Mas se a questão é Alexandre de Moraes e Elon Musk, qual seria o papel certo do Twitter? Discordou daqueles banimentos? Recorra. Esse é o que diz a lei. Então, pela lei, tá no Brasil, tem que estar de acordo com a lei. Você não tem o direito de banir quem você quiser. Se você não concorda com a lei, com a decisão, mesmo que você acredite que, mas essa lei, essa decisão é muito absurda, você tem que recorrer. E você pode até denunciar. Se você achar que aquela decisão é muito absurda a ponto do juiz estar fazendo isso por ego, por questões, você pode denunciar. Nós temos corregedoria, a gente tem CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que se identificar de alguma forma uma conduta que ele está fazendo isso, uma conduta ilícita, uma conduta particular tal, poderia até haver um impeachment no ministro Supremo. Tem que ter força política para isso, mas pode haver. A lei fala que pode. Entendi. Então, quando o Elon Musk disse, olha, porque o Elon Musk fez uma acusação que ele disse o seguinte, ele falou não só que ele não concordava com as decisões nos processos. Quando ele falou dos files lá, ele falou, tem um pedido do Supremo em off,
que vem paralelo, não teve nem processo sobre isso, mas ele não divulgou os documentos. Então, se o Elon Musk tem esses documentos, tem que divulgar. Se ele realmente tem, que ele divulgue, manda para a imprensa, manda para alguém, põe na internet, como quiser. E que isso seja alguma forma de você tomar uma ação contra aquele ministro que errou. Ou que, de alguma forma, pediu algo paralelo. Mas não virar e falar, não vou cumprir decisão judicial. Porque se for essa decisão dele, ele vai perder essa briga, porque ele tem que cumprir. E se ele não cumprir, ele não vai ter mercado aqui. Ele vai ter que pegar a plataforma dele e sair daqui. Entendi. Que aí é o que ele fez, né? Que ele ia sair, até ensinou o pessoal a usar VPN, né? Que inclusive, eu até dei uma entrevista pro Valor sobre isso, que ele estimular, se ele tiver o banimento, então, terminou. Twitter tá fora. E ele ou ele mesmo, antes do banimento, tirar o Twitter do Brasil. Porque ele pode fazer isso, né? Que se ele só tirar o Twitter e avisar o pessoal do VPN, não tem uma decisão judicial bloqueando. O problema então, é o descumprimento da decisão. Entendeu? Imagina que tem a decisão, ele sai daqui e fala, pessoal, usa VPN. Aí ferrou. Ele tá ensinando a você descumprir uma decisão. Aí ele pode ter responsabilidade. Por isso que ele quer tirar antes de ensinar. Se ele fizer isso, ele não tem crime nenhum. É isso aí. Pode. Mas ele não vai sair. Não vai. Todas as plataformas que ameaçaram sair do mercado brasileiro não fizeram. Não saíram, né? Quando teve o PL das fake news, eu acho que foi uma das plataformas. Não sei se foi Meta. Alguém disse, não, a gente vai, se aprovar, a gente vai largar o mercado no Brasil. Não vão. Por quê? Porque quando a gente fala de rede social, o Brasil é um dos povos mais importantes para interação. Você pega o top 5, o Brasil é o povo que mais interage no Facebook no mundo. A gente ganha de Ásia, a gente ganha de Índia, que tem 1,4 bilhões lá. A gente ganha, porque a gente tirou o Orkut do ar. Você lembra disso? O Orkut, que era o Orkut, falou, tô tirando do ar, porque os brasileiros estragaram minha rede social com esses emoji, gif e tal, por causa do Brasil. Ele falou, ele verbalizou isso. Então, realmente... É muito importante o mercado para essas big techs. Sim. Então ele não sairia. Parece que os caras estão jogando truco, né? Eles vão ali e vão dando as cartadas. E aí, voltando à sua primeira pergunta, Elon Musk não faz nada sem pensar. Ele é multibilionário por uma inteligência profunda. Sim. Então ele tem algum interesse. E o interesse dele não é preocupado, porque se tem 5 perfis de um cara banido. Isso para ele é indiferente, não é da vida dele. Eu acho que deve ter um interesse pessoal. Da empresa, porque ele ter... Agora, as coisas que ele fala, isso aí não tem problema, ou tem? Então, esse é um bom... Não tem. Ele depende, né? Vamos lá. Ele falar, por exemplo, ele pôs... Igual ele falou agora, por que tanta censura? Alexandre de Moraes virou um ditador no Brasil. Ditador é complicado. Aquele tweet que ele postou. É complicado. Aí começa a debater sobre o abuso da liberdade de expressão. Porque ele criticar, ele fala assim, o Supremo está errado. Mas ele falando de lá, aí ele não tá no mais ou menos, você viu como que é? Então, aí que entra, né, cara? Entra num negócio nebuloso, né? Mas a vítima está aqui. É a mesma coisa de um hacker russo invadir você e te tirar uma grana. Você pode procurar a polícia e a justiça no Brasil, porque se a vítima está aqui. Como a vítima seria Supremo, Alexandre de Moraes, poderia tomar as providências aqui, e aí, mas atinge nos Estados Unidos, vai ser cumprida nos Estados Unidos? Talvez não seja, mas ele nunca mais pisa aqui. Se tiver, por exemplo, mandado de prisão aqui, se um dia ele vier pra cá, ele vai ser preso. Ou se ele for em algum país que tem acordo... Isso é um problema, porque pensa que cumpre só no Brasil? Não. Qualquer país que topasse o acordo de extradição e tal, poderia prender fora do país dele. Então, se ele sai dos Estados Unidos, então é um problema, é muito ruim. Não é tão simples assim. Agora, ele pode criticar? Pode criticar muito. Ele tem liberdade, como qualquer um. Pode dizer que não concorda? Pode. O que ele não pode? Atacar a honra direto, que é crime. Falar, cara, é um bandido, blá, blá, blá. Ou decidir que não vai cumprir as decisões, porque isso tem repercussão. Vai ter reação. Simples. É assim que funciona. Agora, entender o porquê. A gente precisa entender. Eu acho que logo a gente vai entender. Vamos ver, né? Você acha, então, que sair, ele não tira? Você acha que ele não tira? Não tira. Não tira. Porque ele falou, eu prefiro não usou ego, mas ele eu prefiro a ética do que o lucro. Ele disse um negócio assim. Vamos ver. Não vai sair porque, primeira coisa, eu acho que no Brasil tem muita gente preocupada com as decisões, discorda. Inclusive, esse caso está mostrando como as pessoas têm indignação. Essas pessoas, genuinamente, estão preocupadas com a questão. Ele não está. Ele não faz parte desse grupo. Ele está em outro grupo. Ele é americano. Ele não é nem americano, né? Ele é sul-africano, né? Isso. Fala, mas sul-africano, está nos Estados Unidos lá, ganhando seus bilhões, lançando foguete, dando ré nos foguetes e tal. Ele está preocupado com mercado.
Ele é um cara que vive disso. Claro. Então, a gente vai entender a razão, às vezes até para preservar o Twitter e tal. Mas eu não acho que ele tira do Brasil, porque é um mercado muito importante para ele. Não à toa ele está falando aqui. É um cara que está nos Estados Unidos falando da gente. E aí é a mesma coisa do pessoal que fala que vai sair do Twitter. Ninguém sai, né? Exatamente. Por isso que parece que os caras estão jogando truco, entendeu? É isso. Porque ele do lado de lá fala que, não, eu vou tirar e tá aqui como que você acessa por VPN. Aí eu concordo com você também, eu acho que ele não sai, entendeu? E do lado de cá tem o pessoal, não, tô saindo do Twitter. Você vai pra onde, cara? Não tem. E não faz diferença. Entendeu? Uma coisa é um boicote de milhões. Isso faz bem que quando a Meta falou assim, nós estamos mudando o termo de uso do WhatsApp para coletar dados junto com o Messenger, eles iam tratar dados em parceria, teve um boicote absurdo. Acho que foram 2 milhões ou 20 milhões de novas contas no Telegram. Isso foi um baita boicote. Eles adiaram a mudança do termo de uso. Não sei se você lembra. Isso sim, isso tem impacto. Agora, você sair tal do Twitter, não é relevante. O relevante é uma decisão judicial que afete a vida dele e as empresas dele. Isso sim. E podem ter repercussão internacional. Né? Nós temos acordos mundiais agora de combate a crime e tal. Então, eu não sei por que comprar esta briga agora com o Supremo, ele. Porque mesmo ele tendo afinidade com o Bolsonaro, com a direita, ele não está muito envolvido no jogo político, porque nós estamos numa eleição municipal, que não tem muita relevância para ele. Então, eu não sei a razão, de verdade, assim, por trás do Elon Musk fazer isso. Será que não é só porque eu estava até falando com você antes, né, que quando ele era só dono de empresa de foguete, antes de comprar o Twitter, ele de vez em quando soltava uns hype assim do nada, entendeu? Falava do Dogecoin, lembra? Então ele falou do Dogecoin, ele falou, a arma de fogo dele lá também fez sucesso e vendeu, o pessoal não vai lembrar, mas ele criou um lança-chamas. E vendeu nos Estados Unidos? Vendeu pra caramba, cara. Aí, todo mundo agora vai sair de lança-chama na rua. Ele solta uns negócios assim do nada. E com questão, eu tava falando aqui, ele já falava de jogar bomba atômica em Marte. Não, Nuke Mars, que ele tem uma camiseta famosa que ele anda para todo lado com ela. Terraformar Marte. Não, que a gente vai estar em Marte em 2025 morando lá. Que eu vou levar 1 milhão de pessoas para Marte. Ele solta umas pérolas assim. E você tinha falado que isso era inviável, ele sabia disso. Ele sabe que é inviável, cara, mas ele tem que meio que... Eu, né, na minha, talvez, ingenuidade, eu acho que ele faz isso porque ele tem que mexer com o negócio, entendeu? Então ele solta um negócio desse, cara, e aquela coisa que eu brinco até, ele fala bom dia no Twitter, cara, ele vira um caos tudo. Ele fala um negócio desse, todo mundo começa a discutir. E aí, mas aí eu tava até vendo que aí você vê como que as pessoas elas não têm conhecimento, principalmente essas coisas do espaço, cara. Aí que começa a misturar uma coisa dele com porque ele quer lançar satélite. Cara, ele não lança, o negócio dele é foguete. Satélite é Starlink, que nem câmera tem, tá, pessoal? Não tem câmera, é só para conexão com a internet. A gente não precisa da Starlink. Realmente, talvez o mercado brasileiro de Starlink não seja o mais dele, né? Mas, cara, Starlink é boa demais. Você já usou? Não. É bom demais, cara. Eu brinquei com o pessoal lá. Eu só transmiti o Eclipse lá de onde eu tava porque tinha Starlink, cara. Senão eu não ia conseguir. Em alta resolução, qualidade absurda. Qualidade absurda, não deu problema nenhum. Então, assim, tem coisas que ele solta meio que para levantar um hype, para levantar uma polêmica. Ele gosta disso, entendeu? E do nada ele começar com esse negócio aí, também não sei, eu acho que ele tá sendo um bode piranha, sabe? Por que ele faz? Ele vem, ele tá vendo o que estava acontecendo, essa briga social, né? Essa insatisfação, às vezes com um ministro ou outro e tal. Aí vou lá e vou desbanir. Tem meia dúzia de pessoas também, cara. Então não faz diferença para ele. Por isso, mas eu acho que é mais profundo. Aí ele vem, provoca, sabe que tá imune, porque tá lá nos Estados Unidos e tal, e causa... Às vezes, porque assim, até então, como era só política, você tinha quem era de direita, quem era de esquerda e o pessoal do meio nem aí pra história de Supremo. Como ele vem e provoca, às vezes ele une essa galera que tava meio neutra
com mais força na direita, e aí ele com certeza afasta qualquer debate de pele das fake news, que interferem em Twitter, ganha força no sentido se ele não quiser banir alguém no futuro, porque ele veio pro Brasil ano passado, né, o retrasado, ele veio aqui fisicamente. Sim, então, ele veio, desceu até aí no interior. Então se Nem veio para São Paulo. Se ele esteve aqui e tal, algum interesse comercial ele tem aqui, senão não tinha perdido tempo vindo pro Brasil, não veio fazer turismo. Zero, ele veio fazer reunião, fazer negócio, negócio. Então, algum interesse ele tem aqui. Tá falando disso, tá estimulando um debate enorme nas redes sociais. Então, a gente logo vai saber as razões. Do mesmo jeito que a gente logo percebeu que as histórias de Marte eram muito absurdas perto da tecnologia, em breve a gente vai saber. Agora, que esse negócio que ele fez aí inflamou a galera, inflamou, né? Muito. Por isso que... A polarização vai só aumentando, né? Eu não gosto, eu não acho que seja... Se ele tem os documentos, que ele mande, porque às vezes é o que faltava para a população aderir a uma campanha contra e tal. Agora, simplesmente, ele só tá ameaçando. Ele ameaçou de não cumprir as ordens, não cumpriu. Ameaçou de desbanir quem tava banido, não desbaniu ninguém. Ameaçou... ele não fez efetivamente. Falou que ia soltar os files lá, não soltou. Twitter Files, né? Twitter Files. Então cadê, né? Então é ruim. E do mesmo lado, o outro lado, do ministro, é ruim entrar nessa briga, porque é meio esquisito, né? Queima também mais o Supremo, é complicado, é triste. Não fico feliz com essa briga, não fico satisfeito. Eu acho que tem formas da gente melhorar as insatisfações políticas no país. A polarização já está muito ruim. Deve ter um monte de gente xingando a gente aí por causa disso. Não tá não. Não estamos falando nada de mal. Estamos explicando, né? Eu acho que o importante é explicar pro pessoal o que está acontecendo e essas coisas, até onde um pode interferir na história do outro, né? Vamos dizer assim. Teve uma analogia interessante. Um jornalista falou assim, imagina se um grande empresário brasileiro fosse falar mal de um juiz da Suprema Corte Americana. E aí, o que ia dar? Eu acho que os americanos vão ficar loucos da vida com esse brasileiro. Eu acho que é diferente, porque lá tem o patriotismo muito enraizado, né? Eu acho que... Então, aqui tem a galera que gosta da Elon Musk. É isso, tem sua legião aí que tá... Tem minha legião de fogueteiros. Você adora ele, como empresário também e tal. Você acha que ele entrar nessa polêmica é benéfico para alguma coisa? Cara, eu acho, assim, sinceramente, eu acho que não é benéfico mesmo. Se ele teria poder de, cara, vou tirar o Twitter do Brasil, tira então, cara, não precisa falar tanto assim, entendeu? Ah, vou tirar, tira, pum, acabou, tirei, entendeu? Acessa aí por VPN, tá aí como que acessa. Igual você falou, ele foge de qualquer problema, né, judicial, e tá tudo bem, e ele seguiria a vida dele lá, entendeu? E eu acho ainda que é só para dar esses hype dele. Porque ele sempre fez isso. Que ele sempre fez isso, desde que ele é ele. E só que aí começa a tocar nessas coisas, né, cara? E aí tem a galera de um lado, aí vem a galera do outro, e começa a confusão sem fim aí. Aí também o Alexandre de Moraes entrar nisso aí pra quê, né, cara? Começar a discutir com Elon Musk, cara. No Twitter. No Twitter. No Twitter. Aí uma jornalista levantou uma hipótese muito engraçada pra mim. Ela falou, Durso, se houver um pedido, se o Elon Musk ia extrapolar e ia ofender o ministro, e houver um pedido judicial, o ministro pode determinar o banimento do Elon Musk no Twitter. Da própria rede dele? Eu falei, poderia determinar. E aí é muito engraçado, porque não é que você bane o cara de toda a rede, você baniria o acesso dos brasileiros ao perfil dele, né? Ele só some aqui. Tá, porque a decisão judicial é daqui, você sai daqui. Entendi. Mas essa decisão judicial acho que nunca seria cumprida, né? Ele ia se banir da própria plataforma, ia ser muito engraçado isso. Então vamos acompanhar, vamos ver as cenas. Eu acho que a galera só tem que ter cuidado, que nem no caso do Choquei, que a gente falou tal, vamos com calma antes de sair atacando todo mundo. Mesmo o Elon Musk, sai atacando o Elon Musk, sai atacando o ministro, sai atacando todo mundo, porque já está muito polarizado. A rede social já está muito tóxica. O que a gente menos precisa é ter mais gente colocando lenha. E o Twitter, então, não sei, cara, da galera daqui, se o pessoal tá lá no Twitter, vamos lá me defender, a galera tá me xingando lá, hein? Eu vou Quero defender. ver vocês lá pra me ajudar. Mas a questão é essa aí, cara. Tem que ter cuidado mesmo. E agora, que é ruim para todo lado, viu? O Instagram é briga em casa. O Twitter é briga de rua. É isso mesmo. Pancadaria. O Twitter é só confusão mesmo. O pessoal gosta de uma polêmica. Pegar aqui, ó, o problema é que o STF não se dá o respeito.
solta bandido e ainda coloca... E aí, tá vendo? Começa a misturar as coisas, Não, né? mas eu entendo essa insatisfação. Realmente. Solta o bandido da camisa vermelha na presidência. Como ficar ao lado desses caras? Não Só tem porque que- são brasileiros? Não, E aí? não tem que ficar ao lado. Bem que a gente falou, tem que criticar, tem que cobrar. Mas tem que saber que às vezes o indivíduo, seja o Elon Musk ou quem for, ameaçar não cumprir a decisão judicial não é uma opção. Não é uma opção para ninguém. Entendeu? É o que tá na lei, né? É o que tá na isso que eu tô lei. falando. Tá Agora, na lei, tal a coisa. insatisfação não precisa estar do lado. Essa é a questão. Eu acho que essa é a grande questão. Não é polarizada dessa vez. Graças a Deus, nós não estamos numa questão polarizada. Se você acha que o Elon Musk errou no que fez, não significa que você está do lado Supremo. Entendeu? Não é bom? Foi boa essa pergunta para mostrar isso. Você continua, muitas vezes, insatisfeito com as decisões do Supremo, com a insatisfação. Eles, para nós, advogados, fazem um monte. Tá tendo agora uma briga absurda, porque a gente fazia sustentação oral em um recurso que é chamado agravo. Então, o que é sustentação oral? Você vai lá num processo do seu cliente e fala. Pode falar, isso é por lei. E aí tem uma resolução interna lá que eles decidiram que o advogado não vai falar em agravo, no recurso lá, que é bem simples. E eles não estão deixando a gente sustentar. E a OAB tá brigando com o Supremo e tal. Então, também, o advogado está insatisfeito. A população também vai ficar, um caso ou outro, uma decisão antagônica, que às vezes eles tomam uma decisão, depois voltam atrás. Então, você achar que o Elon Musk errou não significa que você adora ou tem que defender o Supremo. Mas você pode criticar o Supremo, continuar criticando e também criticar o Elon Musk se você achou que ele errou. Não tem lado. Não tem estar ou de um lado ou do outro. Tem você friamente analisar a questão e saber que o Elon Musk não está fazendo certo e que o Supremo tem razão para ser criticado. É isso mesmo.